E hoje a gente tem a palestra Design, Inovação e IA, um relato de experiência de pesquisa e desenvolvimento. O professor Cláudio é do nosso departamento de design, é docente, é também coordenador do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento e Fabricação Digital do Hospital Universitário da UEL, é designer e mestre pela Universidade Federal do Paraná e arquiteto pela Faculdade Anhanguera. É especialista em gestão estratégica de design e inovação pela UEL. É doutor em design pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Cláudio, muito obrigado pelo aceite do convite e vir aqui conversar com a gente. Pessoal, vamos seguir da forma como a gente fez os outros também. Eu acho que quem tiver comentário e quiser colocar no chat, ou quiser, de repente, se manifestar no meio, levanta a mão. O senhor Cláudio vai ajustando ali as pausas para vocês falarem. E aí, ao final, também a gente abre também para as perguntas, para vocês poderem, para a gente ampliar essa discussão. Beleza? Obrigadão. Cláudio, com você. Ok. Só abrir aqui. Vocês só me dizem se está aparecendo. Tudo certinho. Belezinha? Uhum. Boa noite, pessoal. Se fosse no campus, a gente diria que a sala está cheia, né, Antônio? E a gente fica muito feliz com isso, né? Porque numa véspera de feriado, de recesso, aí, tem bastante gente, sempre é bacana, né? Espero honrar esse esforço de vocês aí à noite, né? Todo mundo cansado já, dessa meia semana, né? Quando o professor Roger me chamou para fazer essa fala, eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida, né? Que abordagem que eu ia trazer para vocês de IA, porque vocês têm esse conteúdo na pós, né, Antônio? Tem uma disciplina que trabalha isso. E aí eu achei que a melhor forma seria contar realmente um pouco da minha experiência como professor, pesquisador e profissional também, o que eu estou usando, o que eu estou explorando no dia a dia, né, no meu trabalho, e como que isso está acontecendo na prática ali, com todos os percalços que acontecem quando a gente explora coisas novas, né? E tem sido um processo muito rico descobrir essas novidades, né? Então, é um relato de experiência mesmo, em primeira mão, aí, e espero que seja útil para vocês e que abra a cabeça de vocês sobre as possibilidades de IA no design, na pesquisa, na criação, né, na solução de problemas, ok? Bom, eu gosto de começar com essa imagem aqui, que eu acho que ela ilustra bem o que muita gente está sentindo aí, né, nas áreas criativas, né? E aí eu já começo perguntando se vocês se identificam com algum desses dinossauros aí. Né? A gente tem ali o designer, tem o arquiteto, tem um professor humilde ali embaixo, né? Tentando sobreviver também. Tem um pesquisador lá, meio perdido, o que está acontecendo. Alguns se identificam com mais de um, né? Os ilustradores ali, meio, o que está rolando aí? Né? Nossa, não vou mais fazer ilustração autoral agora, né? Até os músicos que, né, gostam de voar bastante estão meio perdidos, né? E agora com a música produzida por IA, o que a gente faz, né? Publicitário, então, está apavorado, né? Os agentes vão me substituir agora, vou montar uma agência sem publicitários, né? E aí como é que fica? E aí eu gosto dessa metáfora porque uma das dificuldades para esses bichos aí sobreviverem foi a falta de adaptação, né? Enquanto outros conseguiram sobreviver porque foram mais adaptáveis, eles tinham um organismo predisposto à extinção já, né? Uma pequena oscilação de temperatura de sangue matou todo mundo ali, né? Entre outras coisas. E outros bichos se adaptaram melhor, né? E aí eu já trago essa ideia por conta da ideia de adaptação, né? Necessidade da gente se adaptar para sobreviver a essas ameaças, né? Eu e o Antônio aí já temos um pouquinho mais de tempo de percurso, né? A gente sabe que a gente está sempre necessitando se adaptar, né? A IA não é a primeira ameaça, não vai ser a última, né? Então, podem esperar que virão outras ameaças, tá? Mas virão oportunidades também. Essas ameaças trazem oportunidades também, né? O meu contexto é um contexto de quem
começou a trabalhar com um projeto, com design, com arquitetura, na metade da década de 80. Em 86, eu comecei a trabalhar como projetista de feiras, estandes de feiras, esse tipo de coisa, fazia arte final, coisas assim. Então, meu primeiro repertório, que eu logo precisei me adaptar, foi esse repertório que vocês estão vendo. Comecei trabalhando com aerografia, que era uma arte essencialmente manual, né? Antes dos softwares de ilustração. Depois tive que aprender a me adaptar para os softwares de ilustração ali por 94, 95, né? Com os primeiros programas de ilustração, CorelDRAW, aquelas coisas, né? Mas eu fazia arte com letra 7, com aerografia. Isso é o que a gente tinha para fazer projeto naquela época, né? Um diretor de arte que não dominasse letra 7 estava morto, né? Que não soubesse fazer arte final com caneta nanquim, estava morto também, né? Fotolito, né? Aquela coisa toda. Então, eu peguei esse repertório do trabalho manual de construir e ele me ajudou muito a criar uma base material para a profissão, né? Que depois, quando eu migrei para o digital, me ajudou muito. E que é uma questão que eu tento passar para os alunos hoje, né? Fortaleçam o analógico junto com o digital, né? Tenham os dois domínios, eles são importantíssimos para vocês. E hoje me parece que tem um resgate, né, da importância do trabalho analógico também para criar significados novos, né? Então, é uma primeira mensagem que eu daria aí, né, traria para vocês. O meu primeiro computador, na verdade, foi aquele de cima, aquele CP200, que ligava na televisão, ficava 3 horas programando para formar um desenhinho na tela, assim, que depois perdia, né? Memória volátil total, né? Não tinha nem armazenamento ainda. Então, mas foram as primeiras tentativas de me aproximar da tecnologia ali na década de 80, né? E fazia muita arte final para arquitetura, para construtoras e tal, com aerografia. E hoje eu vejo que a necessidade continua a mesma, né? Tem que fazer perspectiva, fazer 3D lá para as construtoras, só que hoje a gente usa ferramentas de 3D digital apoiadas por pós-acabamento com IA. Então, aquela última imagem do canto ali é um pós-acabamento com uma ferramenta de IA para ilustração, né? Que eu uso hoje. Então, eu fui adaptando os processos para, na verdade, atender as mesmas necessidades. Elas não mudam tanto assim. Então, o meu percurso que eu trago para vocês é muito em cima disso, né? E aí vocês podem identificar algumas coisas com as quais eu posso colaborar com vocês. Então, vem de uma formação muito analógica ali até final da década de 80, começo de 90, técnico de desenho industrial, depois a graduação em produto, já no final da década de 90, eu fui fazer graduação mais tarde, e aí já com ferramentas digitais, né? Então, eu peguei uma primeira revolução, uma primeira ameaça, que foi a revolução digital. Internet e softwares, né? Tive que aprender muito rápido isso. Então, assim como vocês estão enfrentando ameaças hoje, nós também enfrentamos lá atrás, né? E tive que fazer essa transição para não me tornar irrelevante. Aí fui fazer mestrado, especialização, depois que eu vim para a UEL, né? Então fui criando todo um arcabouço de conhecimentos que hoje são muito úteis, né? Para uma formação que a gente chama de profissional em T, né? Então, alguém que é especialista em uma ou duas coisas faz muito bem, mas que busca uma série de coisas transversais, né? Que complementam a formação especialista. E é uma formação que eu recomendo muito para quem vai para as áreas criativas. Se aprofundar em algumas coisas, mas ter uma base ampla de outras coisas também. Isso enriquece a formação de vocês. Tá? Fui fazer doutorado, fui fazer pós-doutorado, entender o que é complexidade, o que é sistemas. Na pandemia, fui encarar uma outra graduação, que era um sonho antigo de arquitetura, e aí busquei na arquitetura uma outra formação. E depois, hoje eu estou no meio aí de um segundo pós-doutorado, em que fui investigar a questão da IA, né? Então, o que está rolando de IA, como é que eu posso trazer para o processo de design e para o processo de inovação apoiado pelo design, né? Inovação com base em design, que é uma forma diferente de fazer inovação de outras áreas, né? Nosso foco não é tanto tecnologia, é valor, né? Tecnologia vem a reboque para criar valor, né? Seja que valor seja. Então, esse é meu foco de trabalho hoje, e muito do que eu vou trazer aqui é resultado dessas investigações no pós-doutorado e na prática em pesquisa, extensão e sala de aula. Então, é o modo como eu estou lidando com essa segunda revolução minha, que é a da IA para o design, né? E a minha resposta, então, para essa necessidade de adaptação é aprendizado contínuo. Eu não vejo outra forma que não seja estar sempre estudando, buscando coisas novas, né, se fortalecendo e
eu me vejo estudando até o último dia da minha vida, né? Não vejo outro caminho para a gente como criativo que não seja a formação contínua, tá? Acho que quando vocês estão aqui numa palestra dessa, vocês estão buscando se atualizar, coisas diferentes, outros olhares, né, para enriquecer a formação de vocês. E é uma coisa que eu sempre digo para o pessoal, tem que estudar, gente, não tem como, né? Seja estudo formal, estudo informal, né, mas está sempre se atualizando. Eu tenho me atualizado tanto com cursos, com treinamentos, com vídeos, canais que eu sigo muito o TEDx sobre IA, sobre novas tecnologias, sigo boas leituras no Medium, não sei se vocês seguem o Medium também, uma baita fonte de leituras, né? Tem muita leitura boa ali. Faço alguns cursinhos, por exemplo, fiz curso na Doméstica, aqueles cursos rápidos para dominar coisas específicas, né? Então, estou sempre atrás disso também. Pago algumas plataformas para aprender coisas mais aprofundadas. Tem uma que se chama AE Prime ali, que é focada em IA para arquitetura e urbanismo, então, para fortalecer esse lado também, né? E muito livro, né? Aqui eu trouxe dois, mas tem muitas outras coisas que dá para vocês lerem, né? Um que eu acabei de ler aí mês passado foi o livro do Ethan Mollick, que é um jornalista americano, sobre IA, que é um olhar não técnico, não de engenheiro de IA, mas um olhar de quem está nas sociais aplicadas, na comunicação, nas humanas, né? E ele lê esse fenômeno, essa questão da IA sob a ótica sociológica, né? Então é um olhar bem legal de vocês terem, eu recomendo muito esse livro, e ele aponta os vários caminhos possíveis para a IA, para onde está indo, tanto caminhos otimistas, quanto moderados, quanto pessimistas, tá? Para mim, isso é um livro de cabeceira, eu sempre volto nessa leitura aí hoje. Para criativos, eu acho que é uma leitura muito interessante também. E aquelas leituras clássicas, assim, né, históricas, que são relevantes no design e na arquitetura. A gente tem um cara muito importante para a teoria, que é o Herbert Simon, né, que foi o primeiro a falar das ciências do artificial, que são as áreas que projetam o novo, que projetam o que não existe para o ser humano se adaptar no mundo natural, que é o que o design faz, a arquitetura, o urbanismo e as artes criativas em geral. Então, ele escreveu um artigo em 1969 que se chama The Science of Artificial, tá? Então, é aquela publicação de baixo ali, virou um livro também. Vocês vão achar PDFs disso, livre na internet, domínio público já, né? Mas é uma leitura que eu recomendo muito para vocês, que é o pensamento dele sobre processo criativo como solução de problemas, sobre uma abordagem mais lógico-racional. Então, com todas as restrições do pensamento lógico-racional, mas é um momento bem importante da teoria de design para a gente e teoria criativa em geral. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dele também. Porque ele foi um dos primeiros teóricos a falar da intersecção de design e inteligência artificial, lá em 69, imagine. 2 anos antes de eu nascer, assim, em 71. Né? Então, o que eu quero conversar com vocês tem um pouco a ver com fundamentos e conceitos sobre IA, alguns aspectos mais de legal e ético, né, que é uma discussão muito forte hoje, até onde a gente pode ir com o uso de IA, o que a gente pode ou não pode fazer, né, e isso está em aberto ainda, e depois trazer algumas aplicações do que eu estou fazendo. Então, em essência, seria isso que eu queria falar com vocês, né, e começar aí com fundamentos e conceitos. Então, a gente, quando vai para trabalho científico, né, o trabalho do professor, do pesquisador, ele é essencialmente um trabalho de ciência. A gente começa muito entendendo as coisas em si, né, definindo as coisas, definindo os termos. A gente chama isso de ontologia. Vai estudar qualquer coisa, entenda o que é aquilo, a definição daquilo. Então, a definição ontológica da coisa. Porque essa definição ontológica, ela vai apontar caminhos de como estudá-la, que são as epistemologias, os caminhos epistemológicos, os métodos, os processos, as metodologias, as ferramentas, né? Então, a forma como eu olho uma realidade determina as ferramentas que eu vou usar para estudar essa realidade. A ontologia determina a epistemologia, tá? Então, não é nada cabeludo, a gente pensa, ontologia, epistemologia, parece coisas assustadoras, mas não são, né? É o que é a coisa em si e como eu olho para essa coisa e estudo ela. Tá? Então, por exemplo, a ontologia do Herbert Simon é uma ontologia lógico-racionalista. Tem outros teóricos que têm uma abordagem fenomenológica, né? E aí vai para um outro caminho de epistemológico. Então,
eu gosto muito dessa imagem de tentar pensar como que a gente aborda a IA, né, ontologicamente e epistemologicamente, né, que a gente tem que entender isso enquanto a gente está trabalhando. Vocês não podem parar de trabalhar, de estudar, para tentar entender IA, depois voltar, né? Tem que aprender no caminho. A gente tem que trocar o pneu com o carro andando, com a bicicleta andando. E é um desafio para nós, né? Não parar e ainda estar tentando entender as coisas. Mas é assim mesmo, é meio caótico o processo, é entender as coisas juntas, tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora, tá? Eu não sei, imagino que vários de vocês trabalham já em agências ou escritórios, né? E vocês estão meio de cabelo em pé, né? Como é que eu faço para me apoderar disso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tem que dar conta da arte final que tem que entregar no final do dia, ou da campanha, ou do que for, né? Não dá para parar, né? Eu gosto muito de olhar essa evolução teórica e histórica, né? E não tem como não falar do Alan Turing. Você devem, alguns aí ter assistido o filme biográfico dele, né? Tem, acho que no Netflix deve estar indo o filme. Muito bacana a história dele, né? Sofreu muito na época, né? O Turing era homossexual, não sei se vocês sabem, né? E sofreu muito perseguição na Inglaterra por conta disso. E era um gênio, né? Então imagine um gênio perseguido por conta da sua opção, né? E ele é o primeiro a criar as primeiras teorias sobre inteligência artificial. E em 50 ele escreve um artigo que é um artigo super relevante, né? E que ele faz uma proposição muito desafiadora na época, assim. Ele fala assim, a respeito de computação, né? Então, se a gente, em vez de criar um programa que simule a mente de como um ser humano adulto pensa, né? Emular o pensamento racional lógico do adulto, a gente criar um programa, um software, né? Que aprenda como uma criança aprende. Ele sabe pouquinhas coisas, mas a partir dessas pouquinhas coisas ele vai fazendo relações e esse aprendizado cresce e ele começa a aprender e tomar decisões em algum momento a partir desse aprendizado. Isso foi muito desafiador na época. Imagine criar uma máquina que aprende, porque não existia computação que desse conta disso ainda, que aprendesse, né? E aí você submeter essa máquina, esse software, no caso, a um processo de educação. Então, educar a máquina para que ela aprenda. Foi muito revolucionário, né? O conceito de deep learning e machine learning, que vem depois, vem dessa ideia dele, lá nos anos 50, de educar a máquina, né? Para que ela própria passe a aprender. Aí tem vários teóricos relevantes, né, mas eu vou citar 3 ou 4 aqui. O McCarthy, 6, 7 anos depois ali, que é o primeiro realmente a formular, né, métodos para começar a construir inteligência artificial. O Turing traz as bases teóricas e o McCarthy começa a pensar em métodos para estruturar isso, né? E ele define pela primeira vez IA num artigo dele também, dizendo o que é inteligência artificial, né? É uma ciência e uma engenharia, portanto tecnologia, né, de criar máquinas inteligentes e especialmente softwares, programas de computador que aprendem a partir de experiências e mais do que aprender, eles podem gerar resultados imprevistos. E isso também foi revolucionário, porque o que a gente tem de IA generativa, basicamente, é criar resultados imprevistos hoje, né? Então, além de aprender, aprendizado profundo de máquina, ele gera respostas, entre aspas, criativas, né? Daqui a pouco a gente vai ver que tipo de criatividade a gente está falando quando a gente fala de IA, né? O cara propôs isso em 56, então as bases já estavam lá atrás desses caras, né? E ele se apoia no pensamento do Turing, né? E a gente chega hoje, então se a gente pegar essa evolução lá, dessas bases de 50, né, da inteligência artificial, e depois na década de 80, no final de 70, né, com a evolução dos microprocessadores, o poder computacional dos computadores decola, explode, e aí vem os computadores pessoais, antes não era possível, né? Explode a questão do machine learning, alto processamento, alta capacidade de processar com os microprocessadores, e aí realmente acelera o desenvolvimento. A evolução do hardware acelera a evolução do software e da inteligência artificial como linguagem, né? Então, a primeira abordagem que realmente é desenvolvida funcional de IA, a partir de 2010, por conta do aprendizado profundo de máquina, a preditiva. E a gente usa isso no dia a dia hoje, ferramentas que predizem respostas confiáveis, né? Então, as primeiras assistentes que vocês tinham lá na década passada, né, de site para tomar decisão, de apoio de compra, os chats, enfim,
começam com preditiva, né? Eu coloquei ali alguns exemplos, filtragem de spam, checagem ótica para ver se é a pessoa, se não é, né? Quando vocês usam uma ferramenta de checagem ótica hoje, reconhecimento facial, preditiva, né? Previsão do tempo, as primeiras ferramentas de previsão de tempo são preditivas, assistentes virtuais e por aí vai, né? Até hoje elas são relevantes, só que hoje elas estão sendo embutidas nas generativas, né? Esse é o caminho agora de embutir a preditiva na generativa para acelerar mais ainda as respostas, né? E aí, a partir de 2020, você tem a explosão, né? 19 para 20, ele das generativas realmente, né? Com o lançamento dos primeiros grandes modelos, os large models, né? Os LLMs, né? E um que vem para revolucionar é o modelo Transformer. O Transformer é a base dos primeiros GPTs, primeiras versões dos GPTs. Né, e que depois outras IAs incorporaram o Transformer também. Mas tem outros modelos ali do Transformer. E aí a coisa explode, né? Então, vocês entenderem essa evolução histórica é muito importante, né, para perceber onde é que a gente está hoje, porque aí a explosão foi muito rápida. Em 5, 6 anos, olha onde a gente está agora, né? E aí a gente vai falar daqui para frente, daqui a pouco, né, para onde que está indo isso, né? Que é um caminho de cada vez essas coisas se fundirem mais. A gente está num caminho hoje de convergência e hibridização muito forte das coisas. Okay? Então, em essência, assim, muito simplificadamente, essa é a timeline que a gente tem para chegar onde a gente está hoje. E aí, hoje, a gente consegue gerar texto, gerar imagem, gerar vídeo, né? Tudo que vocês imaginarem de mídias, né? Que elas estão cada vez mais multimodais. Né? Aqui um exemplinho para simplificar, então, para ver que vocês usam as duas coisas nos processos de vocês. Preditiva tradicional, que é basicamente estatística, né? Então, analisar dados, identificar segmentos de usuários para criar uma solução personalizada de campanha de comunicação, por exemplo. Preditiva, né? Analisar dados de públicos, né? Dados estatísticos de grupos, né? Preferenciais. E a generativa você usa para gerar possibilidades, estratégia de conteúdo, estratégia de campanha, artes, né? Que for, né? É aí adaptado para os segmentos que a preditiva identificou antes. Então, veja, as duas são importantes, né? Nenhuma é mais importante que a outra, só que em momentos do processo. Eu não sei se na pós vocês chegam a estudar o processo de design, né? Processos de inovação com base em design. A gente usa muito o Double Diamond, hoje ainda conversava com o Antônio sobre isso, né? As variações do Double Diamond, que é o nosso esboço geral de como funciona o processo de solução de problemas pelo design, né? Sequência de pensamentos divergentes, convergentes, divergentes e convergentes. E aqui eu trago para situar para vocês onde que IA é útil ao longo desse processo. Né? E aí a IA é útil tanto as IAs para pensamento convergente quanto divergente. Tá? Em essência, a gente tem três formas de raciocínio ali ao longo do processo de design, né? De solução de problemas. O pensamento analítico, pensamento sintético, pensamento avaliativo. Então, análise do problema, síntese de respostas para a solução e avaliação das respostas para ver se são pertinentes ou não. Em essência, o processo de design passa por esses três momentos de raciocínio, né? Os três são relevantes para nós. Onde que a IA entra? Né? Na primeira etapa de análise do problema, tanto preditiva quanto generativa são úteis. Por exemplo, preditiva para análise de briefing, e generativa para geração de insights a partir do briefing. Então, você pode estar analisando e já gerando insights, enriquecendo a tua lista de insights, né? Enquanto está fazendo pesquisa. Na ideação, né, aí é a festa da generativa, mas preditiva também é útil. Por exemplo, você está fazendo análise de, não sei se vocês já usaram em pesquisa, mapas de calor, né? Mapas de calor pode ser uma ferramenta criativa. Preditiva serve para isso, né? Por exemplo, de interfaces. Né? Então, você está gerando interfaces e já está testando áreas de interação das pessoas com mapas de calor pela preditiva. Então, você consegue já ir testando coisas na geração de ideias de interfaces, né? Quem trabalha com interface. Na avaliação, você pode fazer, por exemplo, um teste A/B, colocar duas opções de embalagem, duas opções de arte, duas opções de interfaces, para as pessoas testarem de forma preditiva. Né? E aí, ao mesmo tempo, você vai fazendo ajuste já nas artes com o uso da generativa. Então, você vai combinando preditiva e generativa ao longo de todo o processo criativo de solução de problema. Tá? Então, as duas são úteis. Okay?
Bom, como o Antônio falou, né, quem tiver alguma colocação, vai erguendo a mão aí e vai falando, porque tem bastante coisa para trazer para vocês aí. Alguns exemplos, né, de uma e de outra. Por exemplo, eu não sei se vocês já usaram sites de análise de tendências, né, de forecasting de tendências, que é muito útil para criativos, né, que trabalha com criação de campanhas tem que entender de tendências, né. Aqui é um site para análise de tendências de moda, chama Euritech. Então, o pessoal de moda que trabalha profissionalmente, criando coleções, precisa conhecer de tendências e pode contratar essas consultorias. A Euritech é uma empresa que vende esse serviço. E, basicamente, é feito com recursos de IA. A base do trabalho deles é forecasting, trend forecasting com IA, preditiva. Tá? Então, se vocês entrarem no site ali, está bem claro, né? Inclusive, o enunciado de valor dele, de proposta de valor já no início, né? Fazemos forecast de mercado, de demandas para moda e tal, apoiado por ferramentas preditivas. Okay? Existem vários outros, é um exemplo, né, que vocês podem usar. Você pode fazer, então, a predição dessas tendências, e aí você pode fazer a geração com outras plataformas e ferramentas. Aqui eu trago um vídeo de um cara que eu gosto muito, que mostra exemplos de generativa, né? Tem o áudio, mas o áudio nem é tão necessário, é mais para vocês verem a parte da imagem mesmo, né? Então, que ele está mostrando aplicações para criação de alternativas, de mood board, de ilustrações, né? Para design de produto, para design de embalagem, enfim. Essencialmente ferramentas generativas, né? E aí você consegue ter a geração com uma aparência de coisa feita à mão, né? De sketch mesmo, de estudo, né? Olha isso, né? Você diria que isso é feito por um designer manualmente, mas isso é sketch gerado com IA, com traço manual, né? Design de produto, enfim. Então, a coisa está num nível hoje espetacular, né? E é muito difícil a gente fugir dessas ferramentas hoje, né? Porque elas apoiam o nosso trabalho e aceleram o nosso trabalho. Não vai substituir o nosso pensamento, mas ela acelera muito o nosso processo, tá? Então, o nível que isso está hoje, tá? Imagina que você possa usar essas ferramentas depois de ter usado uma análise de tendências preditiva fornecida por uma empresa qualquer. E aí a gente tem dois caminhos hoje para trabalhar, no caso da generativa, muito fortes, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas uma é aquela generativa tradicional, em que eu entro com um tipo de dado, só um modo de dado, né? Por isso unimodal, por exemplo, texto. E eu tenho como resposta um outro texto. Faço uma pesquisa no ChatGPT para obter uma resposta de alguma coisa. Uso típico, né, leigos fazem muito isso, né? Texto que gera texto. Tá? Mas o grande caminho hoje para a gente, como criativo, é multimodal. É ter várias entradas de dados diferentes, seja palavra, seja vídeo, seja foto, seja o que for, né? Som, áudio, pode entrar com uma música. E ter várias saídas diferentes, né? Uma palavra, um poema, um vídeo. Né? As generativas mais potentes estão entregando multimodal, tá? E acho que é o grande caminho para a gente. Você tem que ficar atento a essas novas ferramentas, né? Então, a era da unimodal, ela está acabando, né? Eu diria até que está meio morta já. O foco agora para o criativo é a multimodal. E aí, como que essa generativa, que é o nosso... que a gente mais usa, né, e o que eu estou usando na pesquisa principalmente, como é que ela funciona, como é que ela opera, né? É bom a gente entender um pouquinho esses fundamentos também, né? Por isso que eu falo sempre, vai nos fundamentos e entender o funcionamento das coisas, né? Se vocês já buscaram os fundamentos de IA generativa, você sabe que ela é essencialmente matemática, né? Ela é estatística, probabilística. É matemática de alto nível, mas é matemática, né? Os técnicos em IA, os especialistas, engenheiros de IA, né? Hoje eu ainda conversava com um colega no HU que trabalha com programação de IA diariamente. Ele fala assim, é uma calculadora de palavras superpotente, né? Mais do que palavras, pedaços de palavras, né? A gente chama de tokens, né? E aí, se a gente pensa em matemática, né? A gente cai lá nos gregos antigos, que já viam a matemática, o potencial da matemática para o conhecimento humano, né?
Pitágoras, né, que é o grande pai da matemática, ele tinha esse pensamento que a matemática é uma linguagem divina. Segundo ele, é a linguagem com que Deus cria e escreve o universo. O universo é criado com bases matemáticas, né? E isso vai permear o pensamento moderno, né? Que a matemática é o jeito de explicar tudo que funciona, tudo que acontece, né? Mas tem outros pensadores que vão refutar esse pensamento assim, não tem nada de divino, não tem nada de linguagem divina, matemática é outra conversa, né? Então, basicamente, nesse pensamento de processamento de tokens, que são pedaços, né, de informação, a gente tem isso aqui, né? Uma frase, por exemplo, um prompt curtinho, né? Como é que a IA lê? Ela vai quebrando isso em pedaços, que são os tokens. Por exemplo, essa frase aí, have the bards who preceded my left-hand team Yun-sung, fazendo uma pergunta, ele vai quebrar em fraçõezinhas, né? Inclusive pedaços, por exemplo, a última lá, Ansung, ele vai quebrar em Ans, Ung. Né? São 2 tokens para ele calcular. 53 caracteres e 13 tokens para serem calculados. E ela vai calcular probabilidades de combinações mais, né, possíveis e trazer resposta com base nessa combinação. Ela está calculando, né? Isso é muito doido. Então, na verdade, ela não está analisando simbolicamente, não está analisando o conteúdo em si, ela está analisando possibilidades de combinação de pedacinhos de comunicação, né? É muito doido pensar isso, porque a gente acha que a IA pensa, né, no sentido que nós pensamos, mas não. Ela não está fazendo correlações de ideias, ela está calculando pedacinhos de palavras, né? Matemática pura, né? O que é ser criativo para uma IA generativa, então, né? O Thiago falando, usa um mockup que renderizou em 3D, uma entrada de texto, pediu para o ChatGPT gerar otimizado por nano, depois gerar uma imagem, depois fazer pós-produção. Ele está trafegando entre os vários modais, né? E usando isso para gerar um resultado, né? Isso é uma forma de trabalhar cada vez mais comum, né? Trafegar entre os modais, isso aí. Então, o que é ser criativo para uma IA? É fazer combinações menos esperadas, ou mais inesperadas. Quanto menos provável a combinação, mais criativo, entre aspas, a resposta da IA. Né? Aqui é um exemplo de combinações geradas com o Midjourney, né? Que tem uma variável, quando se faz combinações, que se chama High Variation Mode, né? O quanto você varia a aleatoriedade das combinações. Quanto mais alto o índice, tem uma barrinha, inclusive, que você corre para aumentar esse índice, ele vai gerar coisas mais loucas, mais variáveis, né? Portanto, mais possibilidade de gerar coisas criativas. Isso é ser criativo para IA, né? É aleatório. Quanto mais aleatório, mais criativo. Quanto menos aleatório, mais previsível, talvez menos criativo, tá? Esse é o conceito interessante para vocês pensarem, né? Querem gerar coisas mais criativas, aumenta o nível de aleatoriedade da ferramenta. Vai gerar mais alucinação, mas pode gerar coisas mais interessantes. E pode gerar coisas absurdas também. Vocês têm visto muita coisa absurda em vídeos aí, né? Criança que vira minhoca, que depois vira não sei o quê, e aí vai, né? Não tem fim, né? A aleatoriedade. Aqui eu trouxe um exemplo, então, de uma imagem, né? E depois de variações dessa imagem, o quanto ela vai gerando novas possibilidades a partir só da alteração de uma variável, que é o High Variation Mode. Né? No nível strong, forte, ele gera mais aleatoriedade, mais possibilidades criativas de cenários fictícios ali. Tá? Então, criatividade para nós é uma outra coisa, né? Mas para a matemática é da IA, né, fazer combinações mais aleatórias. E aí eu comentei ali antes, né, que para os gregos, para Pitágoras, matemática era a linguagem divina de criação do universo, né? Vem um outro cara no século passado, que é o Ludwig Wittgenstein, que é considerado um dos 5 grandes filósofos do século, né? E é o que ele é conhecido como o filósofo da linguagem e da comunicação, portanto. Né? O pessoal de comunicação estuda muito Wittgenstein, né? E ele desmonta esse pensamento grego, ele diz assim, ó, não tem nada de divino, matemática não é uma linguagem única de definição da realidade, que explica toda a realidade, o cosmos, enfim, tem outras formas de contar essa história que não seja matemática, né? E ele fala, o matemático, ele não é um descobridor da verdade, né? Ele é só um inventor de uma linguagem.
com todas as suas possibilidades e restrições. Portanto, a matemática é uma invenção humana. Se um alienígena pousasse aqui e fosse explicar o funcionamento da realidade, talvez ele usasse um outro tipo de matemática, uma outra linguagem que não fosse a nossa matemática. Ela é uma invenção humana, sujeita à condição humana. E isso, na época, ele escreveu isso na década de 30, ali, final de 30, foi muito revolucionário, né? O Wittgenstein escreveu várias coisas, mas teve duas obras principais, né? Uma foi a primeira obra, o Tractatus Lógico-Filosóficos, Tratado Lógico-Filosófico, em que ele buscava uma linguagem única da ciência, dizia que a linguagem poderia explicar de forma inequívoca a realidade e tal. E depois de anos, ele refuta a própria teoria, né? E ele diz assim, não tem nada de fixo, nada de confiável, a linguagem é sempre contextual, mudou o contexto, a linguagem muda, a realidade muda, uma civilização diferente vai ter uma linguagem diferente, o que significa algo para uma realidade, para outra não significa nada, ou significa outra coisa, é sempre contextual, né? E ele refuta o próprio primeiro trabalho, então, escrevendo um segundo trabalho, que é esse que eu coloquei na tela, que é o Investigações Filosóficas, é um trabalho, ele já está bem mais velho, né, bem mais maduro, né? E ele volta para dar aula em Oxford, se não me engano, Oxford ou Cambridge, acho que é Cambridge. E quando ele já volta para Cambridge, ele escreve esse livro aí dizendo assim, olha, eu estava errado, não é assim. Então, é um cara que é legal vocês conhecerem, tá? Um dos grandes filósofos da linguagem e da comunicação. E tem um outro cara que é muito importante vocês conhecerem, que eu comentei antes brevemente, Herbert Simon, né? Aquele artigo de 69, ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, foi professor do MIT, né? E ele propôs que o processo criativo de solução de problemas, né, vocês como criativos, vocês resolvem problemas de comunicação, né? Ele defendeu isso em 69, que esse processo é essencialmente um processo lógico-racional, que podia ser reduzido a algoritmos, né? Isso foi revolucionário na época também, você podia algoritmizar soluções de problemas. E é o que a IA faz hoje, né? Só que ele propunha isso de uma maneira diferente do que a IA faz, porque ela trabalha com base estatística, probabilística, matemática. E ele dizia que esse processo não era um trabalho de cálculo matemático, mas era um processo de processamento de símbolos, processamento simbólico. Ou seja, processamento de restrições, de regras, de heurísticas, enfim. E aí eu coloco essa frase que tem no livro dele, né, no artigo, depois no livro, que fala assim, um sistema de símbolos físicos, né, de processamento desses símbolos, por exemplo, um software hoje com regras muito claras, com restrições claras, ele já possui todos os meios necessários para uma ação inteligente. Então, se eu consigo criar uma sequência de instruções para resolver um problema, que tenha regras muito claras, e eu resolvo esse problema, esse sistema é um sistema inteligente para o Herbert Simon. O que são as IAs hoje? São sistemas ditos inteligentes de solução de problemas, né, a partir de regras, só que regras matemáticas, né? O Thiago colocou um exemplo, depois a gente vai dar uma olhadinha. Qual que é a diferença para a IA hoje, então? Que a IA hoje ela é probabilística, estatística probabilística. A dele era uma abordagem simbólica, né? Depois foi ultrapassada pela abordagem probabilística, que é a que usa hoje. Só que o Herbert Simon, ele previu já um problema que hoje as IAs têm, que é da alucinação. E aí é engraçado, assim, né, que o pensamento dele agora em 2026 foi retomado por conta do enriquecimento das IAs com a abordagem simbólica. Que se a gente não coloca restrições simbólicas, a IA vai alucinar e não vai dar respostas confiáveis. Então, ele acabou sendo resgatado, né, na atualidade, por conta das restrições que a IA precisa para não alucinar. Eu já vou dar um exemplo disso. Então, eu queria mostrar esse programa aqui, que é um programa para arquitetura, que ele traz essas restrições, né? Então, é a IA generativa, só que com restrições simbólicas, regras claras, para operar dentro de parâmetros. Então, ele combina o melhor das duas. Não vai alucinar, ele vai dar respostas dentro de parâmetros, né? Então, ela é estatística, é neural, né? Porque as IAs generativas atuais são neurais, basicamente, mas ela é simbólica também por conta de restrições simbólicas. E aí ela faz isso aqui, ó. Mostrar um pouquinho de como que funciona, né?
pela imagem dá para a gente ter uma ideia, né? Olha isso, ela vai gerando a partir de restrições, eu vou traçando e ela já vai criando ambientes, circulações, um monte de coisas a partir de restrições simbólicas, né? Então, ela é generativa no sentido de gerar sozinha as possibilidades, mas ela é simbólica no sentido de usar restrições para gerar. E esse é um dos grandes caminhos de IA hoje, generativa, enriquecida com o restritivo simbólico. E ela vai projetando, gente. Você vai dando restrições, vai definindo onde você quer que construa, definir os campos e ela preenche automaticamente, né? Isso é o suprassumo de criação hoje em arquitetura, né? E eu vou trazer um exemplo de design também. Eu pirei quando eu vi isso aqui, assim, porque é um caminho sem volta, né? Tá ali as restrições de circulação, de área, né? Já vai gerando. Você vai alterando parâmetros, portanto, a parte simbólica, e ela vai alterando o generativo, né? Elimina, tira, põe, né? É em 3D. E aí já está projetado em 3D. Impressionante, né? Esse é o caminho que está tomando cada vez mais. E você consegue ter uma assinatura disso por R$ 1.300 por mês, uma ferramenta dessa no escritório, né? Isso revoluciona a profissão totalmente, né? Diga, Ana. E uma pergunta, ela cria espaços engessados ou nós conseguimos colocar o que a gente quer? Por Ela exemplo, cria engessado no sentido das restrições que eu coloco ali nos parâmetros do lado. Se eu, por exemplo, se eu alterar a área dos quartos de 6 metros quadrados para 12, ela vai alterar na generativa a partir da restrição nova que eu coloquei. Engessado entendi. nesse sentido de parâmetros que você está falando? Não, em relação à criação mesmo. Aham, Porque ela vai ter um padrão. Por exemplo, ela aham. vai aumentar de 6 para 12, mas ainda vai ser um retângulo, por exemplo. Ah, não, Com o uma desenho você pode janela. alterar. Isso Você que é vai. legal. Ela é generativa, mas você pode ir editando manualmente também. Ela, por É exemplo, que ela gerou um retangular, eu quero um quarto quadrado, eu posso arrastar manualmente e ela reconfigura a partir do meu ajuste manual, desde que siga a legal. restrição, ela não pode nunca avançar uma restrição. Legal. Não, Né? é porque eu sou arquiteta, então Ah, que bacana. Então você deve fiquei estar pirando curiosa. nisso aí. Você já tinha visto É, essa ferramenta? não, Não. não conhecia. Isso está revolucionando o mercado, né? E está disponível já, funcional para usar, né? Legal, É obrigada. espetacular, né? Então, é nesse nível que as coisas estão, né, gente? É, assim, incrível. Então, o que a gente tem hoje? Tem a possibilidade de juntar a preditiva, que é a primeira geração de IAs, né? Para tratamento, filtragem de informação, pesquisa, que é muito rico para isso. Com generativa, que é gerar possibilidades novas, com a simbólica para restringir essa criação de modo que ela seja realista, né? Para o que eu preciso. Então, é possível juntar tudo isso, né, hoje, né? Essa ferramenta da arquitetura já mostrou que sim, né? Um caminho para a gente muito útil no design, nas outras áreas além da arquitetura, são os agentes. Os agentes hoje, eles incorporam restrições também, agentes generativos, né? Eu não sei se vocês já usaram ferramentas de agentes, em que você tem uma IA fazendo cada coisa, por exemplo, uma IA que cuida da campanha de marketing, uma IA que cuida da parte financeira, uma IA que cuida do projeto, da criação, a arte, enfim, e a outra IA que cuida de, sei lá, estratégia de comunicação. E você orquestra isso, você é o orquestrador do trabalho desses agentes, né? Isso é um dos grandes caminhos para 2026 em diante, né? Você ter agentes trabalhando para você, né? Mas não é que eles substituem o teu trabalho, tá? Não vai fazer o trabalho por você. Você vai ter que estar cuidando disso, né? E interferindo. E quando gerou algo que não responde à tua necessidade, você interferir, né? Gerar um comando novo, enfim. Então, os agentes atuais, eles juntam essas três funções, preditiva, generativa e simbólica. Isso é o estado da arte de IA hoje, né? Um exemplo que eu trago para isso é o Lovart, não sei se vocês já usaram. Lovart a ideia deles é um estúdio completo com base em IA, que faz tudo. Eu fiz um pequeno teste ali, né, com uma gratuita mesmo, que tem a parte gratuita, né, muito rápido, assim, ó, quero criar uma identidade visual para um laboratório de design e prototipagem
de embalagem que vou criar em meu departamento na universidade. Depois quero ver como fica aplicado em um laboratório em container marítimo de 40 pés e esse container na cor branca. Isso é um prompt bem pobre, muito simples para ver o potencial. A partir dessa, né, definição, ela já foi definindo, né, e orquestrando e fazendo as gerações de artes, né? Ele gerou as duas que eu pedi, mas poderia gerar muitas outras coisas, né? Automaticamente, né? Então, o Lovart é um agente, né, criativo, multidimensional e que trabalha com restrições também, né? E uma coisa bem importante é vocês colocarem as restrições do que vocês não querem ter também, no prompt, tá? Então, com isso, vocês restringem a criação e evita a alucinação também, ou reduz muito o risco de alucinação, né? Então, é uma ferramenta que eu recomendo vocês conhecerem, né, ver como funciona, porque isso também pode otimizar o processo de vocês, não vai substituir, né? Vocês ainda têm que dizer o que precisa ser feito, o que precisa ser gerado, mas acelera muito o processo criativo, né? E se ela gerar uma arte que não é o que vocês querem, vocês dizem o que vocês querem, ajusta e tal, né? Depois, em algum momento, vocês podem pegar essa arte gerada, baixar em PDF isso e retrabalhar, faz a finalização manualmente, como vocês quiserem, né? Mas ela faz um trabalho prévio muito interessante, né? Então, ali eu coloquei restrições, que nome do laboratório que eu quero, que estilo que eu quero, né? E outras coisas para orientar a criação. O interessante é que ela vai gerando e ela já tem ferramentas de alteração ali, se vocês olharem, né? Tem uma barrinha de edições que vocês vão interferindo já na arte que foi criada, nas artes, né? Edição, reescalonamento, edição de texto que foi gerado. Tem um botãozinho que é um, né, esqueci o nome, até multi alguma coisa. Então, dá para ir editando e interferindo na criação, né? É muito bacana. E aqui eu coloquei uma dica para vocês, então, que eu comentei antes, né? Vocês estão gerando coisas criativas e vocês estão usando uma IA tradicional mesmo, né? Como é que vocês reduzem a alucinação na criação, né? Uma das melhores formas é especificando as restrições no prompt já. Que eu vejo muito pessoal colocando prompt criativo, tudo o que quer, né? Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Mas não restringe, ó, não quero que faça isso, não quero que faça aquilo. Então, é muito importante vocês dizerem o que vocês não querem que faça também. Isso reduz muito o risco de sair coisas muito fora do escopo, né? Coloquem restrições, coloquem regras de geração, coloquem condições, coloquem diretrizes. Hoje, as generativas estão aceitando prompts imensos, né? A capacidade de tokens ali é enorme. Então, dá para colocar conjuntos amplos de restrições e orientar melhor a criação, tá? Coisas que as primeiras versões de generativas não faziam. Então, isso é uma dica para quem está usando já uma generativa mesmo que gratuita e quer melhorar um pouquinho a qualidade da geração. Ok? Essa geral que eu dei toda em IAs, para onde veio, como é que está, foi para poder mostrar o que eu estou fazendo a partir do uso disso que tem hoje, né? Então, eu não estou usando todo o potencial ainda. Preditiva, por exemplo, eu não trabalho tanto, trabalho muito mais generativa, né? Mas só o que eu estou usando já está sendo muito útil para mim na pesquisa e na extensão. Diga, Thiago. Thiago ergueu a mão ali. Ô, Cláudio. Opa. Quando eu peço até para o chat GPT no gratuito mesmo, para ele otimizar uma criação pro Nano Banana Pro lá, geralmente a última linha dele, ele já escreve negative prompt, e aí ele já coloca tudo que é para evitar, assim, sabe? Tipo, desfoque, não sei o quê, distorção na logo, distorção no texto. É bem o que você falou, que dá para você colocar tudo que você não quer, ou tudo que você quer evitar, assim. E, na verdade, isso eu aprendi na prática com esse profissional de IA que trabalha no HU comigo, que é o Éder, né? Um cara super inteligente, super criativo, ele é engenheiro de IA, né? E ele me deu várias dicas, assim, para melhorar meus prompts, e essa foi uma das dicas. Uhum. Quer melhorar? Coloque restrições, né? Não é só o que você quer, mas o que você não quer também. Uhum. Isso vale para qualquer tipo de projeto. Não, só um comentário aí. Uhum. Então, que bom que você está usando, né? Eu nem sabia que tinha esse recurso do negativo. Eu também vi esses dias.
Cara, você fica 2 dias sem olhar a ferramenta, já tem coisa nova, é impressionante, assim. Todo dia, né? Tá mudando. Eu agora me obriguei a pagar a versão paga do Gemini, né, para dar uma profundidade maior de trabalho, porque as gratuitas não estavam dando conta mais, né, do que eu preciso. Eu uso ele também, mas por causa da UEL, mas daqui uns dias eu vou ter que pagar ele. Chega um momento que não vai dá conta vencer. mais, né? Vai vencer. A profundidade, ela chega num limite ali que você precisa de mais, né? Para pesquisa eu precisava mais. E realmente deu um salto com o Gemini pago, o Pro, né? Impressionante. Bom, o que a gente tem feito com isso tudo aí, né? O que é possível fazer também, né? Uma das coisas que a gente tem feito, e o Antônio me ajudou bastante nessas discussões aí, a gente está fazendo essas discussões ainda, é até onde a gente pode ir com essas coisas, né? O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E, como pesquisador, o caminho que a gente achou foi criar um documento de orientação de uso de IA em pesquisa, né? E em projeto também, mas principalmente em pesquisa, que para a gente que está criando um mestrado aí, né, Antônio? Tem que começar a orientar as práticas de pesquisa com mais rigor, né? Para o uso da IA. O que a gente pode e não pode fazer, né, o que deve fazer, o que diz a lei, né? Já tem leis para isso, tem diretrizes, tem boas práticas lá fora, no Brasil, né? Então a gente foi buscar isso. E eu trouxe 4 pontos que eu acho que é legal compartilhar com vocês, né? Um ponto é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que tem 2018, né? Desde 2018, que ela já orienta o uso de dados pessoais por algoritmos, tá? Porque os algoritmos já vêm desde antes, né? Então, ali vocês vão achar boas orientações do que pode e do que não pode fazer com o algoritmo. E agora, inclusive, estão buscando atualizar essa lei com o que tem de mais atual, né? Então, é uma lei que está sendo reavaliada, né? Você tem a política nacional de IA, que é orientada pelo MCIT, né? Ministério de Ciência, Inovação e Tecnologia, se não me engano é esse o nome, que tem uma estratégia nacional, uma estratégia governamental, né? Que é a Estratégia Brasileira de IA, que é a EBIA. Então, esse é um documento importante de vocês lerem, ele está disponível online também, né? O outro importante é o Marco Legal de IA, e essa vai definir a lei de IA. Então, isso é um projeto de lei, ele está em avaliação nesse momento na Câmara dos Deputados, tem uma Câmara lá, uma assessoria, se não me engano, que é a de comunicação, que está conduzindo essas discussões, tá? E estava, inclusive, não sei se está ainda, mas estava em aberto para consulta pública de contribuições, enfim, né? Isso é de 2023, é recente, né? E está agora tramitando em fase final. Esse ano, acho que sai esse projeto de lei se torna lei, tá? Então, é um documento que vocês vão ter que consultar, é fundamental, para orientar o trabalho de vocês. E tem um quarto que a gente recebeu essa semana, que é a portaria do CNPq, né? Que orienta o trabalho dos pesquisadores. Então, política de integridade na atividade científica, e tem uma parte ali que fala do uso de IAs para pesquisa científica, então orienta algumas práticas também. E essa é agora, 2026, está saindo do forno aí, né? Então, quem vai mexer com pesquisa tem que conhecer essa portaria também. Depois eu posso passar os links desses documentos para vocês, mas estão disponíveis online, facinho, essa pesquisa aí. Aí depois eu mando o PDF disso também, não sei se vocês têm um Classroom, posso passar para o Antônio, enfim, daí ele manda para a turma, tá? E eu coloquei esse desenho do lado aí, porque é assim que as coisas funcionam, né, em termos de mudança, tá, gente? Normalmente o que muda mais rápido, o que evolui mais rápido é ciência e é evolução tecnológica. A sociedade, ela vai se adaptando às mudanças de ciência e tecnologia, né, do decorrer do tempo, às vezes demora um pouquinho para responder, as pessoas ficam meio refratárias, depois elas vão adotando, né? E o que demora mais para responder é o legal, é a legislação. Os legisladores sempre estão correndo atrás do prejuízo, tentando criar leis, normas para orientar aquelas mudanças tecnológicas, né, e orientar a prática social, né, para que ela seja ética em relação àquela ciência e tecnologia. Então, essa é a sequência de adoção de mudança, quem responde mais rápido, quem responde mais lento, tá? O legal sempre vem por último aí. Da LGPD, então, que é o primeiro ponto, o que eu queria destacar com vocês é para vocês saberem que existem responsabilidades compartilhadas na LGPD, né? Define alguns públicos e vocês possivelmente vão se encaixar em mais de um, né? Então, ela fala muito claro ali no artigo 5º que você tem um titular
né, que é o público da pesquisa, então aquele de quem está sendo tratados os dados, né? Você tem um controlador das informações, que normalmente é o pesquisador que está usando os dados e tem que ter responsabilidade pelos dados do público. Você tem um operador, então se você tem softwares, plataformas de IA, essas plataformas são o operador das informações, ela tem responsabilidades nessa lei. E você tem um encarregado, que muitas vezes é o próprio pesquisador, né? Ou pode ser um servidor designado, servidor público, por exemplo, nesse processo de lidar com essas informações também, né? Então, a gente muitas vezes assume duas funções, que é de controlador e de encarregado das informações para funcionar como canal de comunicação dessas informações, tá? Então, cada papel tem as suas responsabilidades, não vou entrar em detalhe, porque só isso já daria outra fala, né? Mas é importante que vocês saibam que vocês se encaixam em alguns desses papéis aí, muitas vezes em mais de um, tá? Dependendo do que vocês estão fazendo com a informação das pessoas. O controlador, para a gente, como pesquisador, é o mais importante, né? E a gente tem responsabilidade jurídica, inclusive, no uso dessa informação. A gente pode ser processado pelo mau uso dessa informação. Então, o segundo ponto que eu falei, que é a estratégia de inteligência artificial do Ministério da Inovação, que é 2021, essa estratégia, ela está consolidada nesse documento aí, que eu vou deixar o link para vocês, né, aquela capinha que está no canto ali, e ela se organiza em torno de alguns eixos que se cruzam, tá? Tem os eixos transversais, que são a parte legal de regulação e de ética, a parte de governança da IA e a parte internacional, aspectos internacionais. E tem os eixos verticais que cruzam com esses, né? Então, qualificação das pessoas para o futuro digital, força de trabalho e capacitação, pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, a gente está muito envolvido nisso aí, como pesquisador na universidade, aplicação em setores produtivos, a gente já levando isso para o mercado, para os setores, aplicação no poder público, então, como que a IA é usada no governo, né? E segurança pública, como que a IA é usada para a segurança pública. Existem grandes temas aí nessa política que é legal vocês conhecerem. Vocês, como criativos, profissionais de projeto, de criação, vão se encaixar em alguns desses eixos. Comecem a olhar onde que vocês cabem aí, quando forem ler esse documento, ver como que isso afeta vocês, né? Esse documento, ele traz ali 73 ações estratégicas que são apontadas para o uso da IA no país. A gente, como pesquisador, está muito ali no eixo vertical 7, cruzando com o eixo 1 de legislação, regulação e uso ético, né? Então, o que a gente faz na pesquisa é regulado por essa intersecção aí. Eu trouxe... e o terceiro ponto, que é o da lei, né, da PL que está tramitando, eu trouxe um artigo para vocês verem em que pé que está isso. Tem vários artigos sobre o uso da IA, mas um que fala dos direitos de autor. Eu acho que isso é particularmente relevante para os criativos, né, que é direito autoral. Como que é usado, né, pelas IAs a questão da criação individual protegida. Então, tem um artigo nesse projeto de lei, que está em discussão ainda, que fala assim, que o agente de IA que utilizar conteúdos protegidos por direitos de autor, né, em essência, ele deve remunerar os titulares desses conteúdos. Se vocês produziram algo que é produzido por direito autoral, né, vocês registraram esse direito e isso está sendo usado por IA, você tem o direito de ser remunerado por esse uso. Isso é um direito inalienável, segundo a lei, né? Isso é muito sério, porque se elas não pagarem você pode processar esses agentes e receber uma boa indenização por conta disso. Se vocês criaram uma campanha com uma arte específica que é de vocês, e vocês viram que essa campanha está sendo usada para treinamento de IA, por algum motivo, e está protegido, vocês podem entrar com um processo e ser remunerados por isso. Então, esse artigo trata, né, desses direitos protegidos por autor, tá? E aí tem outros itens ali, tem o 1, né, fala que direitos de autor que tenham condições efetivas de negociar coletivamente e tal, né, tem o direito de negociar o uso dos seus direitos, então você pode estabelecer forma de ser remunerado por isso, né, a partir da lei de direitos autorais, que é lá de 98. Então, a lei de direitos autorais, ela é antiga, mas agora ela é relevante pelo novo contexto da IA de usar coisas sem pagar direito autoral, né? Ou seja, vocês podem ser protegidos nas criações de vocês, tá? E tem direito de buscar
essa proteção e essa remuneração. Isso é um ponto da norma, da lei, né, que está em tramitação, mas tem muitos outros que afetam vocês também. Aí é legal vocês lerem a PL 2338, está disponível online, lá no site do governo, para conhecer um pouco mais, tá? Eu destaquei um ponto para vocês. E o quarto ponto, que é a portaria, né, que eu comentei, política de integridade na atividade científica. Aí é muito próprio para pesquisadores, né? Eu destaquei esse ponto aqui que me chamou muita atenção, né? Que é no artigo 9º ali, o item C, né? Que é que os pesquisadores têm que declarar explicitamente o uso de ferramentas de IA generativa de qualquer espécie, em qualquer fase do desenvolvimento da pesquisa, qualquer fase, né? Especificando nos textos e exposições eletrônicas a ferramenta utilizada e a finalidade, né? Se eu vou comunicar resultado de pesquisa ou andamento de pesquisa, eu tenho que explicitar onde que eu usei IA, como eu usei IA, de que forma e que resultados que ela me entregou, né, para isso ficar bem explicitado. É vedada a submissão de conteúdo gerado por IA generativa como se fosse conteúdo humano, né? Porque a gente sabe que tem gente que pode fazer isso, dizer que gerou aquilo, na verdade, é a IA que gerou, né? E que o autor que gerou, ele é responsável direto pela não explicitação disso, né? O fato de uma IA ter gerado não tira o dever dele de assumir a responsabilidade pelos erros eventuais que ela tenha cometido, né? Você não pode dizer assim, foi a IA que gerou. Não, o trabalho é teu, a pesquisa é tua, o artigo é teu, você é responsável. É vedada a inserção de projetos de pesquisa de terceiros em ferramentas de IA generativa para elaboração de parecer científico. Por incrível que pareça, né? Tem pareceristas de pesquisa usando IA para dar parecer, e isso já foi objeto aí de alguns escândalos, né? Pareceres gerados por IA, né? Isso é um problema muito sério hoje, né? Inclusive pareceres jurídicos, né? Você já deve ter visto nas notícias aí, esses dias eu vi de um juiz, né, que fez o parecer por notebook LM, esqueceu de tirar as referências do notebook LM, foi para o documento lá, e deu maior rolo para ele, né? Não pode, né? Então, só para vocês verem o tamanho do pepino que a gente está agora com o IA, e que a gente tem que se resguardar e tem que prestar atenção no que a lei está falando e para onde que as coisas estão indo, tá? E aí, a gente se perguntou como é que a gente pode entender mais disso, né? E o modo que a gente achou foi criando um manual de orientação, né? Que é esse documento aqui. Já vou mostrar o documento. Em que a gente usou um processo para construir esse documento. E o processo que a gente usou foi um processo com base em IA, usando SciSpace, que é uma IA para busca de artigos científicos, busca e filtragem de artigos, Notebook LM para filtragem disso, baixamos uma série de documentos, artigos, normativas, leis, passamos para o Notebook LM fazer uma pré-filtragem, depois fizemos a leitura crítica do que o Notebook LM nos gerou, né? Para quem não conhece, o Notebook LM é uma ferramenta de IA que consegue trabalhar com documentos offline também. Você baixa para o teu computador e filtra esses documentos, né? Mas também pode filtrar coisas online, inclusive vídeo, podcast, ele é multimodal, entra um monte de coisa, né? E sai várias coisas também. Então, a gente fez esse processo, usando ali 2 ferramentas de IA. Isso foi um processo, aquela linha de cima, e um outro processo de baixo, que é pesquisar artigos sobre ética no uso de IA com SciSpace. Então, em cima, manuais de diretrizes, embaixo, artigos. No de baixo, a gente definiu questões-chave para os artigos, perguntas-chave que a gente queria que usar para analisar. Usou o notebook também para filtrar e fez uma leitura crítica. Então, 2 leituras críticas no final, sempre a filtragem humana de cada subprocesso. E aí, depois juntando isso, fazendo uma análise comparativa de novo com o Notebook LM para eliminar duplicidades. Tem coisas que saíram duplicadas da leitura dos manuais de diretrizes e dos artigos científicos, documentos diferentes, né? O que estava duplicado foi eliminado com o Notebook LM e depois feito uma nova leitura crítica desse documento e gerado um documento que agora a gente está aí discutindo entre os colegas, né, dos pares, né, para ver o que a gente ainda pode aprimorar de práticas. E agora já saiu coisa nova, a gente vai ter que filtrar de novo, com esse documento novo do CNPq que acabou de sair, e fazer mais uma repassada aí para enriquecer esse documento, né.
Aqui as questões que a gente usou para nortear a nossa filtragem, né? 8 questões norteadoras, como que usa a IA para pesquisa científica e elaboração, que vantagens e desvantagens, quais aspectos fundamentais tinha que olhar, como que cria um protocolo de uso responsável em laboratórios, e para uso de artigos, escrita de artigos, né? Que é o item 7 ali, como que eu cito IA em artigos. Então, a gente colocou todas essas questões para gerar o manual, né? E, ao final, a gente queria que ela também criasse para a gente algumas ferramentas que a gente pudesse aplicar na prática, né? Na forma de checklists, assim, que facilitam a nossa vida, né? Checklist, né? Acontece, não acontece. E aí ela gerou também para a gente 3 checklists de boas práticas, de elaboração de artigos e de conformidade com a lei de proteção de dados. Então, 3 checklists super úteis para o trabalho, né? Que foram incorporados no final desse documento. Esse aqui é o documento, né? E que a gente está agora discutindo aí, refinando ele. E a gente precisa divulgar logo, né, Antônio? Já passou da hora de a gente divulgar esse material aí também, né? Então, esse foi o resultado desse primeiro trabalho, já apoiado por uso de IAs para pesquisa científica, para orientar a nossa própria prática de pesquisa científica, né? As outras aplicações que eu fiz foram aplicações em projetos. Então, e aí eu levei para a pesquisa no trabalho com os alunos, tenho alunos de primeiro ano ali, principalmente, trabalhando comigo num projeto de pesquisa e extensão, e aí eu tinha 2 frentes. Uma frente que eu trabalho bastante, que é sistemas de wayfinding e sinalização. Eu não sei se algum de vocês trabalha com isso também, né? Mas é um dos meus objetos de estudo hoje principais, sistemas de orientação espacial. E o segundo, que é a fabricação digital aplicada para a saúde, né? Junto com o design. Então, impressão 3D, digitalização 3D, usinagem, corte laser, essas novas tecnologias usadas em saúde hoje. A gente tem um laboratório dentro do HU que faz isso, né? Então, a gente foi buscar recursos de IA para acelerar algumas pesquisas nesses 2 âmbitos aí. Então, sistemas de wayfinding, um plano estratégico de inovação, que é o tema do meu pós-doc, e o levantamento para laboratórios de 3D em hospitais. Como que a gente está usando, então, no projeto do wayfinding, né, que é o wayfinding para o HU. Então, quem já foi no HU sabe que aquilo é um caos, é gigante, né, uma cidade aquilo lá. Circula mais de 5.000 pessoas por dia, né? Mas é um hospital que, embora muito grande, a parte de inovação dele e design estava muito iniciando ainda, né? A gente agora está tentando decolar algumas coisas lá. E uma das coisas é o sistema de orientação espacial, né, que a gente chama de wayfinding. A gente queria acelerar a compreensão de problemas por meio de ferramentas de IA. Então, trabalhei com alunos de primeiro ano, uma pesquisa altamente exploratória, botei eles para testar ferramentas mesmo, e ver até onde que ia, e a gente fazia encontros semanais para ver a devolutiva os resultados disso. Dentro desse projeto de wayfinding, eu trabalhei 3 subtemas com eles. Uma é o manual de wayfinding, como que eu construo um manual de orientação. Então, assim como eu crio um manual de identidade visual, eu crio um manual de orientação do sistema de wayfinding e sinalização. Então, o segundo tema é acessibilidade do espaço do hospital, como é que eu melhoro a acessibilidade. E o terceiro, especificamente, questão de pictogramas e setas, né? Então, para explorar esses 3 temas, os alunos foram buscar recursos de IA para acelerar a compreensão. No manual de wayfinding, então, eles seguiram aquele processo que eu já tinha mostrado antes, de usar a ferramenta de IA para pesquisar documentos, no caso aqui, manuais de wayfinding hospitalar de outros hospitais internacionais, nacionais, analisar esses manuais com notebook LM, e aí fazer uma leitura crítica dessa extração do notebook. Em paralelo com isso, gerar uma estrutura, com o uso de uma IA, uma estrutura de manual de wayfinding, e aí eu pedi que eles fizessem uma geração comparativa usando 3 IAs diferentes para ver o que dava cada uma, e depois comparar essas gerações, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, né? E em algum momento a gente cruzou isso tudo, comparou as estruturas e fez uma leitura crítica. Então, 2 momentos de geração e extração com IA, e depois uma nova geração e extração, e aí a leitura crítica até chegar a uma estrutura única de manual para o hospital. Então, muito apoiado por essas IA generativas, né, até chegar na estrutura do documento que a gente queria.
A gente já chegou nessa estrutura agora e está refinando a estrutura. E nossa, acelerou muito o trabalho. Mesmo com alunos inexperientes de primeiro ano, já deu para fazer um trabalho bem bacana. A gente fez esse trabalho usando um prompt um pouco mais extenso, né? No notebook LM para filtrar as informações. Aqui é um exemplo de prompt. Colocando a persona, a definição da persona, que é para quem interessa essa pesquisa, e o contexto, né, no qual vai ser gerada essa análise. Né? Então, são dois momentos importantes do prompt para a pesquisa, que é definir a persona, então, dizendo que a IA é uma especialista em Wi-Fi de sinalização hospitalar, e daí ela já foca todo, né, o processamento para isso, né? E depois o contexto no qual ela vai gerar isso aí, dando todo o contexto do hospital, as restrições e tal. Por exemplo, deve seguir os melhores padrões internacionais, também considerar a realidade brasileira dos hospitais. Isso é uma restrição, né? Algo que ela tem que obedecer. O segundo tópico que eu falei, pictogramas e setas, né? Também o mesmo processo, buscando artigos, livros com SciSpace, filtrando com notebook LM, depois fazendo uma geração em paralelo de diretrizes e recomendações com as 3 IAs, cruzando isso em algum momento, fechando um conjunto único de diretrizes, recomendações, e aí aplicando as recomendações no projeto depois. Então, aqui teve uma aplicação no final, em alternativa que os alunos geraram, né, considerando essas diretrizes geradas com o apoio de IAs. Isso foi muito útil também, né? Os alunos entenderam muito rápido as restrições, as possibilidades da sinalização no hospital. Mesmo não tendo uma disciplina de Wayfinding Design, que só vão ter no segundo ano. Tá? O terceiro tema, que foi a acessibilidade, aqui também mesmo processo, um pouquinho mais complexo, né? Aqui a equipe era um pouquinho maior, mesmo processo, buscar informação com SciSpace, gerar diretrizes com as 3 IAs, filtrar com o notebook LM, depois cruzar, até chegar num conjunto de diretrizes e recomendações para o manual de Wayfinding do hospital. Né? Então, em essência, um processo parecido, mas com adaptações para cada necessidade. Tá? Isso foi uma forma que a gente achou de trabalhar com equipes inexperientes e que funcionou super bem, tá? Discutindo toda semana o que foi gerado, enriquecendo, enfim. Né? E eu acho que isso para escritórios, para agências, pode funcionar super bem também. Né? A equipe fazer gerações, né? Dividir em subequipes, fazer gerações, fazer a leitura crítica humana, a filtragem humana, depois cruzar, acelera muito o trabalho. Né? Até hoje eu conversava com o Antônio sobre isso, porque a gente em agência de design, de arquitetura, o que for, a gente não é pago para fazer pesquisa, né? A gente é pago para fazer projeto e entregar resultado. O cliente jamais vai pagar para a gente fazer pesquisa, né? A não ser que tenha uma super empresa que tem cultura de design, aí ela pode pagar, mas é muito raro. Se ele não paga e a gente tem que fazer a pesquisa, então a gente precisa acelerar a etapa de pesquisa muito. E as IAs vêm para apoiar isso e a gente ganhar muito tempo e poder dedicar mais tempo para a criação, tá? Então, é nesse sentido, né, de otimização da pesquisa também, além da qualidade de informação que entrega, que é muito alta. A outra aplicação que eu falei, então, do plano estratégico, e aqui é o tema do meu pós-doutorado, né, eu estou desenvolvendo uma proposta de plano de inovação para o HU, pensando em 10 anos para o hospital. Como é que eu podia acelerar esse processo? Né? E aí a resposta, para mim, foi trazendo tecnologias de inteligência artificial. Esse aqui é o laboratório que a gente tem dentro do hospital, que a gente chama de FABI, né, o Núcleo de Inovação, de P&D, Núcleo de P&D, Laboratório de P&D e Fabricação Digital do HU. Então, é meio comprido o nome. Onde a gente tem várias impressoras 3D e outras tecnologias para desenvolver soluções para o hospital. Lá a gente trabalha com impressoras de filamento, de resina. Hoje a gente está com, se eu não me engano, umas 13 ou 14 impressoras lá de vários tipos, né? Então, o nosso grande espaço de inovação no hospital hoje esse laboratório. E eu queria usar esse laboratório e a política de inovação desse laboratório que a gente está construindo como indutor para a política de inovação do hospital. Então, IA, assim, as IAs foram um recurso perfeito para acelerar esse processo. Então, eu queria induzir uma discussão de planejamento estratégico de inovação no hospital a partir de um plano para o laboratório, que a gente chama de artefato, né? No design, estudos são artefatos. Tá? Então, um master plan de inovação do laboratório. Tá? O que eu trabalhei, então? Primeiro, entender o que são processos de inovação no hospital, quais eram os processos que o hospital tem
né? Tinha e tem, e aí construir um artefato para o laboratório que induzisse depois o plano do hospital, que é maior. E aí, IA já foi muito útil para eu rapidamente mapear os principais tipos de processo de inovação e filtrar aqueles que realmente o hospital pratica, que são relevantes. Nem todos o hospital usa, né? Então, a gente tem hoje pelo menos 7 grandes modelos de inovação. Quem aqui trabalha com projetos de inovação tem que entender esses modelos, é super importante, tá? E aí, a partir das análises, com o apoio das IAs, a gente chegou em 4 que são determinantes no hospital, sendo que um é o mais usado, que a gente chama de modelo interativo. Eu não vou explicar em detalhes cada modelo, porque o foco não é processo de inovação, mas só para mostrar que as IAs nos ajudaram a enxergar muito rápido que esse era o modelo principal, e depois a gente validou com o pessoal de inovação do hospital que realmente era esse modelo. Tá? Então, a gente teve um insight a partir da IA generativa e validamos com as pessoas reais, né, depois. E teve 3 processos secundários de inovação que a IA nos apontou, e depois a gente validou com as pessoas que realmente esses 3 processos secundários também eram relevantes, e um outro que era menos relevante. Então, um principal e 3 secundários. Esse aqui foi o artefato, então, uma representação, o modelo do laboratório, que é menor, né, funcionando para induzir mudanças no maior depois. Então, é uma abordagem indutiva, né? Indução é quando a gente parte do específico para gerar uma resposta para algo geral depois, né? Induzo algo para uma generalização. É diferente do dedutivo. Dedutivo eu já tenho, por exemplo, uma lei, um princípio geral que eu só aplico para algo específico. As ciências duras, química, biologia, matemática, enfim, trabalham com essa ciência dura, né? Eu já tenho leis prévias, tá, que eu aplico em contexto específico. No design, a gente trabalha muito indutivo, a partir de situações específicas e tentando generalizar algumas coisas até onde for possível. Então, isso é indutivo junto com abdutivo. Abdutivo é um pensamento científico no sentido de criar o novo, aquilo que não existe. Abduzir, combinar coisas inesperadas, trazer coisas de lugares diferentes, por isso abduzir, né, como o alienígena abduz, tira de um lugar e põe no outro. Abduzir para criar o novo. Então, muito do pensamento criativo, ele é indutivo e abdutivo, tá? Muito mais do que dedutivo. E as IAs generativas, elas são altamente indutivas hoje, tá? Esse é um ponto importante. Esse foi o processo, então, que eu usei com as IAs para estruturar o plano de inovação do laboratório. Então, uma geração comparativa usando ChatGPT e DeepSeek, que para mim são os dois que funcionaram melhor na época, né? Criando uma estrutura com as generativas também, fazendo análise e complementação humana, né, eu mesmo, então a inferência humana em cima do que foi gerado, me reunindo com outras pessoas que trabalham com inovação para fazer essa validação, né? Então, tem 2 etapas de filtragem e validação humana aí, daquilo que foi gerado pela IA, e no final, trazendo o notebook LM para cruzar isso tudo de novo, né, e construir um documento de inovação. Então, eu vou trafegando entre o IA, né, o artificial e o humano, para construir esse processo. Esse foi o resultado final desse processo todo, né, uma síntese visual, assim, em que eu tenho embaixo ali o desenho do nosso processo de inovação, com o uso das IAs, todos os elementos do processo de inovação, e em cima um esboço de processo de inovação do hospital, gerado a partir da indução do de baixo. Então, foi muito legal esse processo, que discutindo com o pessoal, a gente foi pegando coisas e vendo assim, ó, tudo isso que está ali embaixo, o hospital vai precisar também, em algum momento. Por exemplo, estudos futuros, estudos de tendências futuras, se chama foresight, né? Estudos de foresight. O laboratório precisa ver para onde as tecnologias estão indo, a inovação está indo. O hospital também precisa. O laboratório tem que ter um plano de comunicação e divulgação, né, para melhorar a governança. O hospital também precisa, né? O nosso laboratório precisa de um dashboard de inovação para você bater o olho e dizer o que está acontecendo. O hospital também precisa. Então, a partir do específico, a gente foi induzindo o geral do hospital. Foi um trabalho muito bacana. Isso só foi possível chegar nessa estrutura toda com o apoio das IAs, senão eu estaria 2 anos fazendo esse trabalho e não teria chegado nem na metade disso ainda.
E um último trabalho que eu estou fazendo agora, que eu comecei faz 3 semanas, com o apoio de uma bolsista do primeiro ano de design também, a Isadora, né? Não sei se ela está aí assistindo, mas está me ajudando muito, que é levantamento de laboratórios 3D em hospitais brasileiros. O que tem de estado da arte em impressão 3D acontecendo em hospital no Brasil? Então, eu fiz uma pesquisa prévia usando as IAs para acelerar isso, né? Cheguei lá em 120 e poucas iniciativas nacionais, aí já usando o Gemini pago, né? Que é outro nível de profundidade. E a partir dessa pesquisa prévia, pedi para ele gerar algumas planilhas, e ele me gerou umas planilhas iniciais a partir de algumas categorias que eu queria comparar, né? Localização, nível de maturidade, natureza, data de fundação, financiamento, enfim. Tem coisa que encontrou, tem coisa que não encontrou, lacunas de informação, né? E aí eu passei essas planilhas agora para a minha bolsista, a Isadora, continuar fazendo essa pesquisa. Então ela vai agora destrinchando, também com o apoio das IAs, pesquisando cada um desses laboratórios e vendo o que ela encontra mais de informação que eu não encontrei na primeira filtragem. Então ela está aprofundando a pesquisa individual dos laboratórios, para depois a gente chegar num dado mais confiável, assim, de quais são os laboratórios realmente representativos de 3D em hospital no Brasil hoje, os que realmente estão funcionando, têm trabalho significativo, para a gente, talvez, futuramente, construir uma rede de laboratórios, né, colaborativa, nacional, e quem sabe, né? Para isso tem que fazer esse trabalho de base. Então, as IAs, elas aceleram muito isso. A gente conseguiu chegar nesses resultados hoje, né? De que significativos, nós temos em torno de 40, 42 laboratórios operando plenos em hospital, daqueles 100 e poucos que eu levantei, muitos não tão funcionais ainda, que a maior parte estava no Sul e Sudeste, um pouco menos no Nordeste, mas os realmente ativos no Sul e Sudeste, implementados com verba, equipados, né, com gente, com equipe, e que existe uma carência muito grande no Centro-Oeste e Norte. Então, as ferramentas de IA ajudaram a gente a levantar muito rápido as lacunas disso que a gente está trabalhando, né? E que a gente, eventualmente, pode ajudar essas regiões a implementar mais laboratórios, melhores laboratórios, agir nesse ponto onde está lacuna, né? Então, são coisas que só são possíveis com essas novas tecnologias, e que, senão, gente, a gente levaria 3, 4 anos fazendo essa pesquisa, né? Muito difícil. E era o que a gente levava, né, inclusive, até pouco tempo atrás, né? Eu levei no meu doutorado, quando a generativa nem estava em alta, o meu doutorado eu terminei em defendi em 2017. Se eu tivesse esses recursos na época, porra, o que eu desenvolvi teria avançado muito mais, né? Foi tudo no braço, na planilha mesmo, né? Foi sofrido. Hoje daria para ir bem mais longe, né? Então, já encaminhando para a minha conclusão aqui, vai dar um pouquinho mais de 1 hora de fala, acho que nem vai dar 1 hora, eu acho. Então, a gente pode ter bastante espaço para discussão aí. Mas o que eu queria concluir com vocês dessa exposição toda, né? Primeiro, que eu falei lá no início, que não tem como a gente não se adaptar, e a minha resposta para isso é aprendizado contínuo, né? Quando a gente fala de IA, não tem como não continuar estudando e olhando todo dia o que está acontecendo. É o único jeito que eu vejo de sobreviver, não ser engolido por esse meteoro aí. Estudar IA sempre pelos fundamentos, comece entendendo realmente o que é como fundamento, evolução histórica, quais são os grandes pensadores disso, quais as bases filosóficas das coisas, né? E eu recomendo para qualquer coisa que vocês forem estudar, não só IA, busca as bases filosóficas daquilo. Tudo tem base filosófica, tudo tem um grego que já pensou lá 2000 anos atrás, tudo tem um Wittgenstein que pensou há 100 anos atrás, né? Ou um Habermas, um Gadamer, qualquer outro teórico, né? Nietzsche, enfim, né? Comece pelos fundamentos, tá? Pelas ontologias e as epistemologias, isso é fundamental, né? Vão olhar as questões de ética e legislação, acompanhem as leis, os marcos regulatórios, o que está acontecendo, entra na internet e veja que estado está. Se você puder entrar e participar das discussões, mandar uma sugestão, está aberto consulta, enfim, manda, né? Sejam atores nessa formação da legislação também, é importante. Isso tudo está sendo construído, tá? Ninguém tem resposta pronta ainda. E não só está sendo construído, como é uma disputa de poder, né? As big techs aí estão fazendo lobby imenso para fazer alterações nessa lei de IA, né? Porque tem muito interesse envolvido, né?
Os reguladores querem restringir mais algumas coisas, os pesquisadores de universidade que sabem das ameaças, tentando colocar mais restrições para proteger, e as big techs querendo abrir mais, tirar restrições, né, econômicas, inclusive. Essa questão do pagamento de direitos autorais é uma grande briga hoje, elas estão querendo tirar muita coisa, e os legisladores que querem defender as pessoas, né, os criativos, querendo impor esses direitos, né. É uma disputa política, gente, não é só tecnológica. E uma quarta dica que eu daria, então, é estar sempre explorando e testando coisas, né? Surgiu um recurso novo, testa, vê, funcionou, não funcionou, abandona, né? É um processo muito iterativo, né? Não só interativo, de se interar das coisas, né? Interagir, mas iterativo no sentido de experimentar, testar e absorver ou abandonar, tá? O processo de design, inclusive, ele é totalmente iterativo, é idas e vindas, né? A gente vai e volta nas coisas o tempo todo. Tem retroalimentação o tempo todo. Eu acho que esse pós-doutorado, para mim, está sendo o pós-doutorado mais iterativo de todos. Está cheio de idas e vindas, inclusive. Nem sei se vou chegar em algo fechado no final. Talvez a última apresentação que eu faça seja uma apresentação de discussões de até onde eu consegui ir com isso tudo, né? Porque a coisa está mudando todo dia. Tá? Então, para a gente concluir, né, que vocês não fiquem tão assustados com esse meteoro aí, mas também não sejam os dinossauros, né? Tentem ser criaturas que se adaptem para não ser extintos, tá? Mas cuidado com essa adaptação também, até onde vocês vão se adaptar, né? E a partir de que momento vocês vão não aceitar algumas coisas também e lutar contra algumas coisas, né? É importante se posicionar sempre, né? Todo posicionamento em relação à evolução tecnológica é um posicionamento político também, não tem como, né? A gente não tem que aceitar tudo, né? Então, a gente pensar, né, fechando aí, qual que é o bicho mais adaptável do mundo, não sei se vocês sabem qual é. A gente, como ser humano, está até agora no planeta porque a gente é altamente adaptável, né? Mas será que é a barata mais adaptável? O que vocês acham, né? Tem gente que diz que é a barata, né? Mas o mais adaptável de todos, até onde eu pesquisei, se chama urso d'água. Sabiam? O urso d'água é o bicho mais adaptável que tem, né? Mas será que é esse urso d'água aí? Vocês conhecem um outro urso d'água? Esse aqui é o outro urso d'água, se chama tardígrado, é um bichinho microscópico, né? Está aí no planeta há milhões de anos, muito mais resistente do que as baratas e muitas bactérias, inclusive. E ele é quase indestrutível, gente. Ele está do mesmo jeito há milhões de anos no planeta, né? O apelidinho dele é urso d'água, se chama tardígrado, né? Já conheciam esse bicho aí? Misericórdia, né? É muito feio o bicho, né? Eu não deveria falar aqui, porque é politicamente correto, mas eu vou falar, é um cara de cu, né? Totalmente, assim. É muito feio esse bicho. É horrível. Vocês querem se adaptar a ponto de se tornar um tardígrado, né? Até onde vai o nível da adaptação de vocês e a vontade de se adaptar? Vocês querem perder a humanidade de vocês? Vocês querem deixar de ser um urso polar, que ainda é algo aceitável, para virar um tardígrado, tão adaptado que vocês estão? Né? É uma loucura isso, né? Mas se você chega num extremo de adaptação, você pode perder a tua humanidade, né? Até onde a gente vai com essa adaptação às IAs e a outras coisas que virão ainda. Está só começando, né? Ok, gente? Então, agradeço a atenção de vocês e pensem nisso, até onde vocês vão, essa adaptação.